Olá, pessoal, aluno executivo, o podcast da EPGE, a Escola de Pós-Graduação em Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, há 24 anos formando executivos. São mais de 550 dissertações já defendidas, temos hoje 130 alunos na escola e é o único mestrado profissional em economia com nota máxima em todas as avaliações da CAPES. O objetivo aqui é trazer um pouco da trajetória dos nossos ex-alunos. O meu nome é Rafael Chaves, eu sou professor do curso e hoje tenho o prazer de receber aqui a Natasha Gärtner, ela que é vice-presidente comercial da Statkraft Brasil. Em 2013, Nath, você terminou o seu mestrado. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nossa, Rafa, muita coisa. Mudei de setor, saí da mineração para o setor elétrico, então foi uma mudança bem grande. Tive gêmeas, corri uma maratona, então acho que a gente vai ter muita coisa para conversar hoje. Nossa, difícil, você fez muita coisa aí, Nath. As mulheres são realmente incríveis, né? Equilibrar essa vida aí de família, de trabalho e ainda consegue correr uma maratona, eu imagino aí o quão difícil que foi. Eu vou começar logo com uma pergunta quebra-gelo aqui do mundo da Statkraft. Ela é uma empresa de energia da Noruega e que ela é focada só em energia renovável. Você trabalha naquela empresa assim, filho da professora? Olha, realmente a Statkraft ela é a maior geradora de energia renovável da Europa. Então, realmente muito focada na parte de renováveis. Está expandindo não só dentro da Europa, como fora da Europa também. E o Brasil é um grande foco de crescimento, né? No ano passado, a gente concluiu algumas transações de M&A e também aprovamos a evolução, aí, a continuidade dos nossos greenfields. Então, estamos aumentando aí em 5 vezes a nossa capacidade instalada no Brasil. Isso na parte só de crescimento dos ativos, mas a gente também tem a parte dentro do time comercial, a gente também é responsável pela parte de trading especulativo e originação, que é efetivamente a gente trazer soluções para os nossos clientes. A gente sabe que o mercado está ficando cada vez mais complexo, mais volátil, e nós podemos, dentro da Statkraft, absorver certos riscos, fazer essa diversificação para os nossos clientes, sempre voltado para soluções sustentáveis e renováveis. Você falou muito focado em renováveis. Não é só renováveis que a Statkraft produz? A gente ainda tem 3% da nossa matriz energética da nossa empresa em térmicas a gás na Alemanha. Entendi. Mas, efetivamente, a gente não está crescendo nessa área e a gente está focado em manter, continuar provendo a flexibilidade através das hidrelétricas, que é a nossa grande expertise, crescer através do solar e eólico onshore, baterias também, a gente está evoluindo com baterias. E também a gente está construindo conhecimento e avançando em novas tecnologias, né? E uma delas é o hidrogênio verde. Entendi. Então é a empresa filha da professora mesmo. Tem só 3% em área que não é de renovável e está focada em ficar 100%. A gente vê às vezes empresas que faz um catavento ou faz uma planta solar, faz um barulho danado, né? A Statkraft, então, já tem 97% focado em energia renovável e tem o foco de ser 100%, muito bacana. Tive na Noruega algumas vezes, lá fui a Oslo, fui a Stavanger, é um país realmente diferenciado e muito bacana aí ver que você está nessa empresa hoje. Mas eu me lembro, a gente se conheceu na Vale, né? Você trabalhava na área de riscos da Vale. Sim. E depois migrou no meio do mestrado para o setor elétrico, né? Foi para a Neo Energia. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa transição de carreira, de setor, e se o mestrado te ajudou, teve algum papel nisso? Rafa, fiquei 10 anos na Vale, né? Um casamento, então saí. E é a Vale, né? Uma super empresa que eu aprendi muito, né? Então, tomar uma decisão de sair de uma super empresa e mudar de setor com gêmeas de 1 ano não foi fácil. Mas eu não tive medo. Eu acho que né, você comentou sobre o mestrado. Então, eu acho que tudo que eu aprendi naqueles 10 anos, né, tanto no trabalho quanto o mestrado e tudo que eu apliquei do mestrado
nos meus trabalhos da Vale, né, que era realmente muito técnico, então toda a parte, né, de modelo econométrico, estatística, teoria de investimento, tudo isso era parte do meu dia a dia, né, finanças corporativas. Então eu tinha realmente essa segurança da bagagem técnica e desses 10 anos de experiência, e eu estava bem confiante que eu poderia aportar tudo isso numa migração de carreira. Então, quando eu migrei de setor, mas eu migrei também para a área de risco da Neoenergia. A gente foi criar, na época, a área de risco da Neoenergia. Então, eu trouxe, ok, né? Então, eu vou para um setor diferente, eu sei que isso vai me demandar ajustes de metodologia, tratamentos, né, específicos, né? Então, você sair do setor de commodity muito estabelecido internacionalmente, né, em que a gente, né, consegue pegar vários papers, já tem muita, né, a literatura acadêmica é muito vasta, né, para o setor elétrico brasileiro, que é muito diferente, muito específico, né, no Brasil. Então, já sabia desse desafio, mas estava confiante em relação à bagagem técnica que eu adquiri ao longo desses 10 anos de experiência. Então, isso realmente ajudou. Claro que no início, né, eu diria nos primeiros 6 meses, você não conhece as pessoas, os processos são muito diferentes, demanda você trabalhar muito mais, até para, né, você, né, provar, né, que você está aportando um valor bacana, você se sentir segura que agora você está num ambiente em que as pessoas reconhecem o valor do seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, os 6 primeiros meses acho que foram difíceis nessa migração. Fiz muitos amigos, né, também na Vale, e aí você tem que criar agora novos amigos. Mas, efetivamente, isso expande, né? Você sair do ambiente que você também estava acostumado, né? Para um ambiente que agora você saiu da sua zona de conforto, faz com que você tenha várias reflexões. E, para mim, foi super importante, porque fiz reflexões sobre Natasha mãe, Natasha esposa, Natasha filha e Natasha profissional. Então, acho que ali foi a grande virada para mim em termos de evolução na minha carreira, em que eu parei e falei assim, não, agora eu vou ser dona da minha carreira e eu vou seguir o caminho que eu acho que é interessante. Então, eu pegava 1 hora da minha agenda por semana naquela época para pensar no meu time, em como sou eu, como gestora, o que eu preciso evoluir, o que eu quero aprender. E eu fiz um plano muito forte em termos de quais caminhos eu gostaria de seguir, quais competências eu gostaria de adquirir para poder estar fortalecida para o caminho que eu queria em seguida. Então, eu acho que realmente contribuiu bastante. O mestrado contribuiu bastante para isso. E a mudança também de companhia também ajudou muito, que é isso, é você parar e refletir. Será que foi o melhor caminho? Será que não foi? Qual o caminho que é a partir de agora? E muitas vezes você só consegue fazer isso quando você sai daquele ambiente que você estava já há muito tempo, claro, sendo reconhecida, evoluindo, aprendendo, mas quando você sai, quando você, né, dá aquele, né, um passinho para trás, que você para assim, não, vamos olhar a perspectiva de uma forma como um todo, e agora? Né? E eu acho que esse frio na barriga ajuda a gente a se E já mudou de novo, né? E já vira uma coisa natural, né? Buscando desafios. Mudança sempre traz, né, frio na barriga, mas eu acho que traz amplitude, traz conhecimento, traz inovação, traz conhecer novas pessoas, e aí você vai agregando um monte de pessoas bacanas ao longo desse caminho e que você só leva, então você só agrega. Agrega as pessoas que foram importantes ao longo desse caminho e vai seguindo. E há quem diga que a única certeza da vida é a mudança, né? É verdade. Eu me formei em engenharia civil. Na época, meu primeiro estágio foi na Vale, na área de riscos da Vale, onde a gente montava as estratégias de hedge, através de derivativos, toda a parte de modelagem de fluxo de caixa em risco. Então, eu lembro até hoje, meu primeiro dia de estágio, que eu voltei para casa e falei para minha mãe, eu não entendi metade do que eles falaram hoje, vai ser muito difícil, porque efetivamente eu estava entrando no mundo dos derivativos, no mundo financeiro e vindo da engenharia civil. Então, a única certeza que eu tinha era que a lógica matemática iria contribuir para essa minha evolução, mas que eu ia ter que aprender efetivamente muita coisa nova.
E a partir dali eu comecei a aprender on the job. Tive ótimos professores, realmente tive uma grande sorte de trabalhar com grandes executivos né, do Brasil. Mas para mim ainda faltava aquela vontade de não só trabalhar, não só aprender através do trabalho, mas ter toda a bagagem acadêmica por trás do trabalho que eu estava fazendo. Então foi ali que eu tomei a decisão, na época da Vale, de fazer um mestrado. Né? Então a gente fazia um mestrado à noite, trabalhava na área financeira da Vale. Concluí o mestrado. Você trabalhava numa área super quantitativa, né? Super quantitativa. Vi que você veio para o nosso mestrado que também tem essa característica de prezar pelo rigor formal, pelo treinamento em matemática, econometria, microeconomia. Estou vendo aqui na tua dissertação, a sua banca foi composta por excelentes economistas, a Silvia Matos, que hoje está no IBRE, o Luiz Maciel, que é o economista-chefe do BBM, Pedro Cavalcante, que foi um dos fundadores do mestrado, e o Luiz Felipe Amaral, né? Nosso amigo aí em comum, carinhosamente chamado de Socó. Né? Então, uma banca que tem uma formação estatística. Né? Como é que é o VP comercial na Statkraft? Te exige ainda um pouco desse treinamento de um rigor em econometria, em interpretação de dados, ou é um pouco diferente o skill que você usa hoje? Não, eu continuo usando bastante o skill. Infelizmente, eu não sou eu que sou a que abro as planilhas ou os códigos Python para poder fazer a modelagem, porque, efetivamente, né, o dia a dia demanda... Já não me permite mais, né, entrar em tantos detalhes, mas a gente tem uma equipe técnica muito robusta, né, que faz toda a parte de modelagem de preço, modelagem de geração solar, geração eólica, previsão de demanda. Então, toda a parte de econometria, análise estatística, na parte de gestão de risco. Hoje eu sou responsável por fazer... eu sou a tomadora de risco, sou responsável por fazer essa gestão de risco também. O time Statkraft Noruega é muito técnico também, então assim, a gente vê os grandes executivos, né, com mestrado, com doutorado, entrando de forma profunda em temas técnicos. Então, efetivamente, eu sigo utilizando muito do meu conhecimento adquirido no mestrado. Eu digo que sempre a questão da comunicação estratégica, que eu acho que é super importante. É você conseguir extrair, né, você conseguir extrair de temas muito complexos, né, conseguir comunicar para o público que a gente está direcionado. E não só isso, hoje, como eu não consigo entrar no detalhe, né, dos detalhes de todos os temas, é como fazer perguntas para o time, né? Então, eu acho que utilizar essa bagagem para você saber fazer as perguntas e conseguir extrair o melhor de cada um, eu acho que esse é o que eu carrego de forma diária do mestrado. E o pessoal, quando vai conversar contigo, sabe que a chefa entende do assunto, né? Então não vai mandar assim, aquele migué, né? Isso é muito importante. Eu não sei se você lembra, você falou, correu maratona, mãe de gêmeas, família, executiva, trocou de empresa, 3 empresas de lá para cá, mas eu não sei se você lembra da tua dissertação de mestrado. Eu dei uma lida nela ontem à noite, fiquei curioso, achei os resultados bem interessantes. Você encontrou variáveis, fatores comuns que determinam o preço de commodities metálicas, por exemplo, o cobre. Né? O cobre que na época que você defendeu a tua dissertação, o preço do cobre estava na casa aí de $8.000 por tonelada, né? Metric ton, tonelada métrica. Uhum. E hoje o patamar do preço do cobre mais ou menos esse também. E aí, você acha que o seu modelo acertou essa previsão? Olha, Rafa, realmente estou distante do preço de cobre tem alguns anos. Você lembra os 3 fatores que você determinou lá que influenciam o preço do cobre? Demanda pelo cobre. Então, quanto maior a demanda pelo cobre, maior o preço. Então, isso é bastante importante. Taxa de juros. Taxa de juros internacional, porque quando os bancos centrais aumentam a taxa de juros, restringem o mercado e tende a pressionar o preço para baixo. E câmbio, o valor do dólar. Né? Tipicamente, as commodities são negociadas em dólar. Então, quando o dólar está muito forte, você espera que o preço caia.
Então, aquela commodity, em termos de bens, vale mais ou menos a mesma coisa. Então, você encontrou com o resultado econométrico esses 3 determinantes do preço do cobre, por exemplo. E de lá para cá, a gente teve um aumento muito grande da demanda pelo cobre por conta da transição energética, né, da eletrificação. Então, a expectativa era que o preço do cobre estaria muito mais alto. Por outro lado, a LIBOR, que foi a que você usou para medir taxa de juros, na época que você defendeu a sua dissertação, era 0% a taxa nominal, foi logo após a crise do subprime. Hoje a taxa LIBOR está mais próxima de 6% ao ano. Então, apertou bem, indicaria que o preço do cobre deveria cair. E a terceira variável, que é o câmbio apreciou bastante, dizendo também que o preço do cobre deveria ter caído de acordo aí com os teus resultados econométricos. Então, você tem 2 fatores puxando o preço do cobre da época da defesa para hoje para baixo e um fator puxando para cima. A gente vai ter que agora colocar dentro do modelo, medir para fazer um segundo capítulo do podcast para ter certeza que o teu modelo funcionou. Mas aparentemente você previu aí os principais fatores que mostram para onde iria o preço do cobre. Então, assim, esse treinamento técnico é importante. Aproveitando, falando de cobre, transição energética, né? Como é que vocês veem essa questão da transição energética? Acho que a Statkraft está muito bem posicionada para se beneficiar do crescimento aí, da mudança do mix que o mundo vai experimentar aí nas próximas décadas em direção a uma maior concentração de energia renovável. Como é que a Statkraft vê esse potencial de crescimento e o Brasil como também um potencial geográfico para fazer investimentos? Eu acho que a mudança climática a gente pode até relacionar infelizmente, a situação do Rio Grande do Sul. Acho que está cada vez mais tangível, né? A gente falava, né, algum tempo atrás que a mudança climática vai acontecer. Né? A gente tem vários exemplos né, de recentes que já está acontecendo. Né? Então, é realmente um alerta cada vez mais para a gente focar na parte de transição energética. A Statkraft vai contribuir e contribui, né, com a geração de energia renovável, né, que a gente sabe que essa migração, né, do óleo, né, para a energia eólica, solar e utilização também das hidrelétricas é realmente um caminho para a gente contribuir na parte da transição energética. Mas não só isso, a gente ainda no Brasil, a parte de transportes, indústrias, ainda, né, não utiliza todo o potencial que a gente poderia estar utilizando da energia renovável. Né? Então, o Brasil tem um caminho, né, na parte de transição energética, que é a descarbonização, né, efetiva. Então, a gente, como Statkraft, a gente contribui com a geração renovável. Não só isso, a gente tem um cuidado, né, quando a gente está fazendo novos projetos do impacto em relação à biodiversidade, o impacto na comunidade, toda a ética dos nossos fornecedores, dos nossos clientes. Isso tudo faz parte da transição energética que a gente chama que é justa, né, porque a gente tem um impacto positivo, né, no arredor, então a gente quer trazer esse impacto positivo, mas também a gente tem metas de longo prazo de sustentabilidade para a gente estimular também os nossos fornecedores a serem, né, a contribuírem em relação à descarbonização. Né? Então não é só nós, não somente a nossa empresa, mas também toda a cadeia que está ao redor também contribuir. Né? E eu acho que é esse que é o caminho que o Brasil ainda tem que seguir. Não só, acho que em termos de energia elétrica, né, na matriz elétrica do Brasil, a gente já é mais que 90% renovável, né? A gente bateu aí, acho que 93% no início do ano. Quando chove bastante, a hidrelétrica está força total, mais total. De 90%. E a gente, né, tem as eólicas no Nordeste, que, né, contribuem muito também, e a solar também contribuindo de forma bastante expressiva no nosso país. Então, efetivamente, a parte da matriz elétrica, a gente efetivamente, né, em termos de carga, a gente está suprindo já com mais que 90% com energia renovável. Então, o Brasil tem essa grandiosidade, né? A gente tem
né, o tamanho do país, o potencial de crescimento, isso torna o Brasil muito atrativo para todas as empresas de renováveis. Então, assim, o que a gente vê aqui, efetivamente, é uma competitividade grande entre todas as empresas globais estão no Brasil, né? Querendo crescer renováveis no Brasil. E temos um potencial grande na parte de transição energética, né, da mineração. Então, a mineração verde, a eletrificação dos carros. A gente, então, tem um monte, tem um potencial enorme ainda de os navios, né? E aí vem também o papel do hidrogênio verde, como que a gente vai conseguir colocar, né, o papel do hidrogênio verde nessa transição energética também. Então, efetivamente, o Brasil aí com grande potencial e com um grande caminho, né, de contribuir. Fora, né, acho que a Amazônia e toda a nossa o Brasil, flora e fauna que a gente tem aí para contribuir também, em termos de mundo. O Brasil é incrível, né? A gente tem essa matriz elétrica baseada quando a gente não tem período de seca, chove bastante, mais de 90% em renovável. Mesmo quando a gente tem seca e começa a ligar as termoelétricas, e aí parte da matriz elétrica movida a gás, 85% renovável. A gente já tem a matriz elétrica hoje que a Europa quer ter daqui a 30, 40 anos, né? Já está lá na frente. E aí, pensando em Europa, eu quando estive na Petrobras interagia muito com a Equinor e tive algumas vezes na Noruega. Como é que é a relação da Statkraft com a Equinor? Tem alguma relação? Porque a Equinor a gente sabe que é uma empresa que bem posicionada em termos de energia fóssil, né, de óleo e gás, e ao mesmo tempo também bastante preocupada em fazer a transição e tem um forte investimento na área de renováveis. Como é que é a relação da Statkraft com a Equinor, dada que as duas empresas são na Noruega? A Statkraft é 100% detida pelo governo norueguês, é uma empresa fechada, não tem uma relação direta com a Equinor, né, apesar da influência também do governo norueguês na Equinor, mas a Equinor é uma empresa listada com outra governança, né? A Statkraft não, a Statkraft é 100% do governo. Capital fechado? Capital fechado, muito técnica e é vista realmente como muito estratégica pela questão da gestão das hidrelétricas norueguesas. E eu acho que um ponto interessante que você citou em relação ao Brasil e o mundo, né? A Noruega tem um perfil muito parecido com o Brasil, né? E eu acho que esse é um match muito interessante, porque lá 98% renovável, né? Então a gente está aqui no 93, no 90, lá também muito dominante, muito já, né, a participação muito grande e também muito relacionada também ao clima, você falou aí da chuva, né? Mas lá também com muitas hidrelétricas. Tem a neve também contribuindo na gestão, mas efetivamente é 100% detentora, o governo norueguês, mas isso não cria nenhum tipo de impedimento para, por exemplo, investimentos fora do Brasil. Então, estão crescendo muito fora, né? Então, se vê como estratégico para a Noruega como um todo esse crescimento fora da Europa, né? Também, não só a Europa ou não só a Noruega, né? Na verdade, bem concentrada, a gente está em 20 países. Não temos ativos em 20 países, mas temos áreas comerciais provendo soluções energéticas para clientes, né? E para contrapartes em geral, geradores também. Em 20 países diferentes e crescimento fora da Europa, muito majoritariamente concentrado no Brasil, mas também temos Chile, Peru, Índia também contribuindo. Energia renovável abarca bastante coisa, né? O Brasil é bom de vento, eólica, o Brasil é bom de sol, energia solar, e o Brasil é bom de rio também, né? Energia hidrelétrica. A Statkraft ela investe em todos os segmentos, e também somos bons em biocombustíveis, também é bom lembrar, né? Tem Sim. O etanol, tem o biodiesel, tem o diesel renovável, que é o diesel que mistura na entrada da refinaria o material renovável com petróleo. Então o Brasil ele tem uma ampla gama de oportunidades para investimento em energia renovável. A Statkraft tem alguma preferência? Ela investe em tudo? Aonde que vocês têm projetos aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem projetos na Bahia,
eólicas, que a gente algumas já entraram em operação comercial e a gente tem algumas outras SPEs para também entrar em operação comercial. Fase de investimento. E a gente está hibridizando esses parques. Então, a gente está colocando também a parte solar junto com as eólicas agora. Isso a gente sabe que, né, a gente quer ter a complementariedade aí do sol com o vento. A gente, né, tem uma correlação, não tem? Às vezes, quando venta muito, não tem tanto sol, e quando faz muito sol, não venta. A gente tem algumas localizações em que a gente, por exemplo, venta bastante à noite, e quando a gente não tem o sol, então isso traz uma complementaridade bacana em termos, né, de contribuição para a matriz energética do Brasil. E também a gente está com um piloto de bateria, um megawatt, mas exatamente para a gente já estar aí testando as baterias, para no futuro a gente conseguir avançar de forma mais robusta nas baterias. Então a gente tem esses ativos, né, em construção na Bahia, a gente tem eólicas também no Rio Grande do Norte e também no Rio Grande do Sul. E também pequenas hidrelétricas espalhadas no sul, no sudeste. Pequenas hidrelétricas. Então, a gente não tem nenhuma grande hidrelétrica, mas pequenas hidrelétricas. Legal, a gente falou de investimentos, eu queria falar um pouquinho de pessoas também. Uma empresa, a gente sabe que é feita de pessoas. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, aproveitar a sua presença aqui, aproveitar que a Noruega é uma cultura diferente, né? Mas tem uma empresa de energia 100% estatal. Como é que é essa relação com o governo? Na indicação, você tem quadros na empresa com alguma conotação política ou são 100% técnicos? Como é que é a indicação? Você poderia dividir isso um pouquinho com a gente? No Brasil, 100% técnico, então não tem nenhuma indicação política da Noruega. E também lá fora, até onde eu tenho conhecimento, não tem indicações políticas, são realmente indicações técnicas. Quadros técnicos. Quadros técnicos. E essa questão da diversidade, que a gente hoje vê várias empresas tomando à frente a liderança por mais inclusão, por mais diversidade, isso é uma pauta na Statkraft? Com certeza. Essa é uma pauta bastante relevante. A gente entende que quanto maior a diversidade, a gente tem perspectivas diferentes. Então, diversidade não só de gênero, né, ou de raça, mas também de culturas diferentes, backgrounds diferentes. Então, quanto maior a amplitude, né, de perfis, a gente entende que isso traz inovação. Né? Mas claro que quando a gente fala de gestão de pessoas também traz complexidade, porque efetivamente é mais fácil você gerir pessoas que têm o mesmo mindset, né? Que trabalham da mesma forma. Então, a gente também tem todo um preparo, né, do time de gestão para a gente trazer, né, esse time mais diverso para se sentir, né, incluído, ter voz e conseguir trazer o melhor que eles podem, né, em termos de se colocar. E isso é muito bacana, porque a cultura norueguesa, ela realmente visa escutar as pessoas, né? Então, acho que é uma empresa que, em todas as reuniões que eu vou, e isso desde que eu comecei, né, o analista júnior também e o estagiário, eles estão abertos a perguntas, a colocações, eles gostam de escutar as pessoas. Né, independente do nível hierárquico. Então, isso é muito bacana. A gente sempre tem que ir com algumas perguntas no bolso, porque é esperado que você faça a sua contribuição nas reuniões que você é chamado. Então, isso traz com que todo mundo consiga colocar seu ponto de vista, a gente consiga ter uma amplitude maior, né, e com isso a gente consiga avançar de uma forma mais inovadora. Entendi. Voltando aqui para o campo pessoal, eu me lembro que na sua formatura, você estava com as gêmeas, você tinha recém tido as gêmeas, né? E você falou que correu maratona. Como é que é equilibrar esse life balance, né? A vida pessoal com a vida de uma super executiva? Eu conheço teu marido também, ele é executivo também tem uma vida atribulada. Como é que é conciliar aí família, lado pessoal, correr maratona? É fácil? Não, não é fácil não. É duro, mas vale a pena. Então, acho que eu sou uma mãe que eu tento ser o máximo presente possível, né? E com gêmeas isso torna ainda mais, né, desafiador. Sou atuante na escola, tento estar realmente o mais próximo possível.
Eu acho que o que a gente vê agora, em algumas empresas, e a Statkraft também trabalha dessa forma, quando você tem mais flexibilidade, né, no trabalho, a gente tem um trabalho híbrido, né, isso também traz mais oportunidades para mim como mãe de ter essa flexibilidade. Então eu viajo bastante, então eu vou bastante à Noruega, vou bastante a São Paulo, bastante a Florianópolis, onde um time de ativos fica localizado. Então isso, mas também tendo a flexibilidade de estar numa sexta-feira trabalhando de casa, e isso faz com que eu consiga ter um balanço maior com as minhas filhas, por mais que eu seja muito demandada no trabalho. Acho que a maratona, eu precisava de uma grande meta no ano passado para poder ter um tempo meu, sozinha, sem família, sem trabalho, sem colegas. E precisava ser uma meta grande, né? Então, eu me inscrevi na Maratona de Berlim no ano passado e... Eu fiz treino na maratona, para maratona, estando lá na Noruega, 0 grau, eu não tinha nem roupa. Eu fui lá comprar uma roupa, falei, gente, tem que estar preparada, porque eu tenho um treino de 21 quilômetros. Qual é a estrada que eu tenho que correr? Tem que ser agora, né? Tem que ser, eu não posso faltar, porque meta grande a gente tem que se preparar, né? Então, eu não posso perder meus treinos. E foi muito legal, assim, porque completar a maratona realmente foi um sentimento único, não só de completar, mas de fazer todos os treinamentos antes, foi um sinal muito grande que eu consegui naquele ano que eu migrei, né, da área financeira para a área comercial, eu consegui entregar os meus resultados do ano, eu consegui entregar a maratona, as crianças completaram um ano escolar de forma tranquila. Então foi uma forma de completude assim, muito, muito bacana. Eu acho, mas a meta é algo que faz você... Sai de noite de uma reunião, de um evento com um líder que está no Brasil, e no dia seguinte vai correr de manhã, antes da reunião. E foi muito legal, foi muito bacana. Não, muito bacana. Eu vou até aqui virar para a câmera aqui e agradecer a Statkraft aí por proporcionar essa flexibilidade, conseguiu correr a maratona e conseguiu vir gravar o podcast aqui na Fundação Getúlio Vargas. Então a gente tem só a agradecer. Parabéns, Nath. E você queria deixar aqui um último recado para quem você quiser, ou para seus funcionários, para os seus ex-colegas de mestrado, para suas filhas. Olha, mamãe está trabalhando por um planeta sustentável, para que lá na frente, não é isso? Daqui a 30, 40, 50 anos, a gente esteja vivendo num planeta melhor, né? Porque essa tragédia aí, é o que você falou mais cedo, infelizmente a mudança climática ela não é algo que vai ser sentida. Ela já começou a trazer custos elevadíssimos, né? Então é importante a gente trabalhar. Você está de parabéns por estar trabalhando nessa pauta, numa empresa que puxa uma transformação no setor de energia, no sentido de ter mais energia renovável e mitigar as mudanças climáticas. Então eu queria devolver a palavra para você, Nath, para você deixar algum recado que você queira aí, ou para suas filhas, ou para o seu marido, ou para os seus colegas de trabalho, para os alunos que vão entrar no mestrado, para as mulheres que almejam, acho que também seria legal, que almejam posições de liderança e que lidam com esses dilemas, que realmente eu também sou casado, tenho 3 filhos, eu sei como é difícil administrar todos os pratinhos, então acho que você é um caso de sucesso. Poderia deixar aqui uma palavra de apoio aqui para os nossos queridos ouvintes e para as nossas queridas ouvintes. Obrigada, Rafa. Eu acho que eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje com você. Para mim é algo que o mestrado foi muito transformador, né? E aí, realmente, assim, acho que o início da minha carreira eu tive, como eu falei no início, né? Eu tive muita sorte de ter pessoas que, desde ali, me colocaram em assuntos estratégicos, que foram grandes exemplos de executivos e que eu trago até hoje. Então, acho que primeiro agradecer aquele começo, né? A oportunidade de ter feito o mestrado fez um grande shift na minha carreira, no sentido de eu me sentir confiante em tomar o risco de mudar de setor. Eu mudei de setor, as crianças tinham 1 ano de idade, com gêmeas, mudando de setor para estava saindo de headquarters, né, da Vale, indo para uma subsidiária de uma empresa espanhola. O que significaria isso? De um setor que realmente não tinha nenhum conhecimento. Então, mas eu acho que essa bagagem técnica te fortalece para a sua carreira. Você se sente mais segura em fazer esse movimento.
Então, acho que agradecer a tudo também que eu aprendi, né? Eu fui monitora da escola, dei aula de teoria de investimentos e hoje em dia faço trading de energia. Eu nem imaginaria que eu ia fazer trading de energia 10 anos depois da formatura do mestrado, né? Então, acho que isso foi muito bacana. Acho que a oportunidade tudo que eu aprendi, que eu aprendo no dia a dia, né, com os meus times. Então, eu falo que uma coisa que eu carrego desde o início é feedback, né? Eu sempre peço feedback, né? Eu vou terminar essa sessão aqui e vou te perguntar, e aí, Rafa, como é que foi? Vamos fazer de novo? Tem que gravar de novo? Então, acho que assim, essa questão do feedback é algo que sempre foi muito importante para mim. Então, eu aprendo todo dia com o meu time, né? Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Então, eu acho que isso que realmente, né, me preenche. Então, eu gosto muito de aprender. Estar numa empresa de renováveis realmente traz um propósito muito especial de fazer a contribuição, né, para as novas gerações, a contribuição para as minhas filhas, para o futuro das minhas filhas. É com muito orgulho que elas sentem, que eu sinto. Fazendo um gancho um pouco agora para a parte de carreira, né, de feminina. Realmente não é fácil equilibrar, ainda a gente tem muitas barreiras, e ainda a gente é muito mais sobrecarregada, né, em termos de cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, né, fazer o mestrado e trabalhar, né, e viajar. Né? Então, essa semana tem uma prova de alemão das crianças e eu tenho que ir para Florianópolis. Então, como é que faz? Estudei no final de semana, me organizei, deixei escrito o passo a passo dos estudos. Mas eu acho que ser esse exemplo para elas de que eu posso avançar, que eu avancei, que elas podem, né, que elas podem tudo que elas quiserem. Basta elas terem dedicação, serem éticas, né, se esforçarem. Eu acho que é o melhor exemplo que eu posso dar para elas. Então, na hora que estiver muito difícil para alguma mãe, pensa no exemplo, né, e o que você pode aportar para elas, né? Então, acho que foi algo que realmente eu gostaria de deixar isso como exemplo para elas. E eu acho que um ponto também que fica para mim muito importante além da bagagem técnica que faz com que a gente, né, consiga se fortalecer nas suas comunicações, em mostrar, né, a sua robustez, né, isso traz transparência, traz confiança, né? Eu acho que assim, você tem que ser o dono da sua carreira. Então, eu acho que assim, não basta você só ser técnico, né? Por mais melhor técnico que você seja, você ser o melhor técnico, porque eu já tive essa crença, né? Então, eu vou estudar muito, eu vou ser, né, uma das melhores alunas da faculdade, uma das melhores alunas. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, me deu toda a bagagem que eu preciso para estar onde eu estou hoje. Mas você também fazer você drive your career, né, aonde você quer chegar, o que você quer aprender, utilizar não só a curiosidade, né, que eu tinha para me aprofundar nos assuntos técnicos, mas a curiosidade por conhecer as pessoas, né? E aí eu acho que aí vem o que você falou do comercial, né? Eu acho que assim, quando você é curiosa para conhecer a carreira do outro, o que o outro vai aportar, aprender com o outro, isso também, né, expande o seu networking, isso faz com que você aprenda não só a parte técnica, mas também a parte comportamental, a parte de gestão, e isso te leve aí para frente. Então, acho que essa combinação é uma combinação muito rica que eu deixo aqui como sugestão. Super importante, eu concordo. Além de fazer integral, derivada, passar um tempo na área de humanas para desenvolver o soft skill é super importante, deixa a gente mais aberto, mais calejado para algumas situações. Nem tudo a gente resolve com equação matemática. Ai, seria ótimo, né? Eu adoraria! Eu diria que quase nada, né, Nath? Vai chegando em umas posições que cada vez mais o soft skill é super importante. Mas eu entendo que você é uma executiva corajosa, eu acho que essa é uma palavra, que você sempre foi em frente, buscou
conquistar a sua carreira. Então, você já é um exemplo para suas filhas, com certeza, e muito bacana a sua trajetória. Para a gente, você falou várias vezes, aprender. Eu vou lá e vou aprender. Eu mudei de setor, eu não conheci o setor, eu vou e aprendo. E é isso mesmo, a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Se vier para a Fundação Getúlio Vargas treinar com a gente, aprende ainda mais rápido. Super importante essa fala que você por várias vezes repetiu. Eu não conheço, mas eu vou lá e aprendo, e com coragem. Então, por isso, você trabalhou no setor de mineração, trabalhou no setor elétrico, na Neoenergia, e hoje trabalha na Statkraft, na energia renovável, ajudando aí para a sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigado, Nath, por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente e que você continue brilhando cada vez mais alto, sendo esse exemplo aí não só para suas filhas, mas acho que para todos nós e para os nossos alunos que certamente vão vir e têm alunas e têm esse objetivo aí de se tornar uma grande executiva, um grande executivo, assim como a Natasha Gärtner. Muito obrigado. Obrigada a você, Rafa. Até a próxima.